Muito bem, então vamos iniciar a última sessão do módulo 2, então a sessão 2.3, onde nós iremos falar sobre relatórios. E aqui vamos fechar essa primeira parte sobre colaboração. Então, inicialmente, a história que nós temos, como gerente de Service Desk, eu quero um relatório que me forneça um resumo em alto nível de todos os incidentes atribuídos por prioridade e categoria, de uma forma que eu possa entender o backlog dos incidentes e fornecer suporte adicional onde necessário. Então, qual seria a principal função de um relatório, né? Seria para uma pessoa gerencial, para uma pessoa estratégica, conseguir de forma ágil ter acesso a informações-chave. Então, imagina que um gerente precisa saber, por exemplo, quantos incidentes de prioridade alta existem em atendimento, quais estão aí com risco de perder os acordos de nível de serviço, quais são mais críticos, quais não são, e ele só tivesse a lista para ficar lá tendo que filtrar, procurar, localizar por prioridade. Isso tudo pode acontecer, porém, com relatórios isso se torna muito mais simples, porque os relatórios no ServiceNow te permitem ter informações em tempo real com visualizações precisas. Então, eu posso agrupar por datas, posso agrupar por prioridades, por usuários e assim por diante. Então, é isso que nós veremos nessa sessão. Então, aqui uma definição rápida sobre o que são os relatórios dentro do ServiceNow, né? Então, são informações remotas que ficam no servidor da ServiceNow que mostram resultados que permitem aos usuários visualizar e analisar dados da plataforma. Então, você pode rodar relatórios já existentes, você pode criar seus próprios relatórios customizados de forma bem simples, criar coisas como painéis ou dashboards, onde você agrupa relatórios, você pode ter áreas de trabalho compartilhadas entre outras pessoas do seu grupo, onde esses relatórios são visíveis, e coisas desse tipo. Então, aqui tem alguns usos de caso, né? Mas como eu disse, então a gerência precisa ver relatórios dos incidentes P1 abertos, ou então eu quero fazer aqui o gerenciamento de fornecedor, deseja visualizar aí o resumo do nível de serviço dos fornecedores por trimestre. O RH pode fazer uso disso também para verificar os benefícios que estão sendo solicitados, enfim, assim por diante. Até mesmo para um agente conseguir também acompanhar a sua própria performance no dia a dia, quantos chamados ele está atendendo, quanto tempo está levando e assim por diante. Aqui nós temos alguns tipos de relatórios. Então, assim, a plataforma ela vem com mais de 25 relatórios padrão já criados que nós podemos utilizar. Porém, aqui tem alguns exemplos, né? Então, relatório do tipo Pareto, né? Que tem a barra, tem uma meta, tem uma evolução aqui também. Nós temos aí do tipo rosquinha, nós temos do tipo mapa de calor, entre outros. Então, vamos ter barras, colunas, pizza, uma lista mesmo agrupada por determinado campo e assim por diante, como nós veremos mais à frente. Então aqui ele mostra duas formas de criação de relatórios. Claro que, como de costume, nós veremos isso na demonstração, mas para que saibam então, existe um módulo, né, de criação de relatório, que é o report. Fugiu o nome agora aqui, deixa eu voltar duas etapas aqui que a gente pode ver. Que é o report designer, ou ainda também nós podemos criar através de uma lista. Então, quando nós estamos lá na lista, fazemos os filtros necessários, usando o menu de contexto, nós temos duas opções de relatórios que podem ser feitos. Seria o relatório aqui de barras ou o relatório do tipo pizza, né? Ou como eles chamam lá, do tipo torta, que também, ao clicar, ele já gera o relatório automaticamente. Claro que eu vou mostrar isso para vocês na prática, para que vocês possam acompanhar. Aí também é possível você navegar ao módulo de relatórios para editar um relatório já existente ou usá-lo como modelo para criar um novo relatório e assim por diante. Aí temos aqui a funcionalidade, né, a anatomia de cada parte aí do módulo de relatórios. Isso aqui eu vou mostrar para vocês com mais calma na demonstração. E aqui o procedimento de criação de um relatório, que eu também irei fornecer mais detalhes para vocês durante a demo. Isso aqui também, né? Temos aqui o detalhamento do que cada elemento dentro do relatório faz. Então vamos começar por aqui até essa parte. Então, primeiras coisas que eu vou fazer. Eu vou explicar essa estrutura aqui do relatório, depois aqui a criação de um relatório dentro desse módulo, e na sequência nós vamos ainda ver como fazer a criação
de relatórios usando as listas também, que é o que nós temos aqui nesse slide. Tá? Então vamos lá, deixa eu só voltar aqui para eu não perder onde estamos. Vamos para a minha instância. Então, se eu digitar aqui no menu All Reports, eu vou encontrar a aplicação Reports aqui, e dentro dela algumas opções, como iniciando, né, onde ele passa algumas instruções básicas, a documentação, na verdade, do módulo de relatórios, visualizar e executar relatórios existentes, criar um novo, que eu diria que são as duas opções mais utilizadas. Quando eu clico aqui em View Run, né, ou seja, visualizar ou executar, eu vou visualizar aquela interface que estava no nosso PowerPoint. Então, o que nós visualizamos aqui? Aqui no topo nós temos 4 opções, então meus relatórios, ou seja, relatórios criados por mim. Nós temos aqui relatórios do meu grupo, que estão compartilhados com o meu grupo, não necessariamente criados por mim. Relatórios globais, ou seja, relatórios que foram criados por qualquer pessoa e que foram tornados públicos, e aí qualquer pessoa com acesso a ITIL no ServiceNow tem acesso a esses relatórios. E o todo, que consolida, na verdade, todas as opções anteriores. Então, os meus, os do meu grupo e os globais. Mais à direita aqui nós temos aqui um menu de busca, onde eu posso buscar um relatório por nome, por exemplo, por palavra-chave e tudo mais. E tem o botão de criar um novo relatório. Aqui mais adiante temos um botão de personalização, onde eu posso dizer quais as colunas que eu quero visualizar aqui. Aqui nós temos bem menos opções do que lá quando nós temos as colunas de uma lista. Aqui nos relatórios é bem mais simples. Posso até incluir aqui para a gente ver todas as informações. Então, quem criou, última modificação e assim por diante. Então, para criar um novo relatório, né? Tanto posso clicar nesse botão Create a Report, como posso aqui, sair de lá. Como também posso clicar aqui em Create New, que vai surtir no mesmo resultado. Então, eu vou entrar aqui dentro do módulo de Design de Relatórios. Então, quando nós estamos aqui trabalhando na criação de um relatório, alguns elementos-chave vão ser exibidos, eles ainda estão carregando aqui na página, mas aqui na esquerda, o que nós vemos? Temos 4 etapas principais. Então, a primeira aqui, dados, depois tipo, depois configuração e depois estilo. Então, eu vou passar um por um e vamos criar um relatório, então, partindo disso. Então, primeiro em dados, o que nós inserimos? São 3 informações. Um nome para esse relatório. Eu vou falar aqui que são incidentes dos últimos 3 meses por grupo. Aqui no tipo de fonte, eu posso selecionar fonte de dados ou tabela. Fonte de dados é quando a gente tem uma fonte de dados configurada dentro do ServiceNow, que a gente pode importar até de uma ferramenta externa e gerar um relatório a partir dela. Não é um tópico tão crítico para essa fase que nós estamos falando dos fundamentos. Nós vamos utilizar aqui 99% das vezes a fonte tabela, né, table, que é dentro das próprias tabelas do ServiceNow, onde nós vamos aí poder gerar uma série de informações ricas e extrair bastante potencial da plataforma. Então aqui, bom, tem um nome, já decidi que é na tabela, e a terceira opção é dizer de que tabela que eu vou gerar um relatório. Como o nome diz aqui, naturalmente eu vou fazer um relatório em cima da tabela de incidentes. Então começo a digitar aqui, já localizei, dados preenchidas. Então posso clicar aqui em Next ou clicar aqui em cima no Type para ir para o próximo elemento. Então aqui é onde nós selecionaremos o tipo de relatório que nós vamos gerar. Então nós temos aí alguns tipos de barras, né? Barra horizontal, histograma, Pareto, aqui as do tipo redondo, né? Então tem lá a rosquinha, pizza e a rosquinha, metade da rosquinha, né? Meia rosquinha, linhas do tempo, multidimensionais, como mapa de calor, bolha, etc. Score, que pode ser um ponteirinho, parece um velocímetro, pode ser um número, coisas assim. E alguns outros tipos diversos, até mesmo do tipo lista. Primeiro eu vou deixar do tipo lista, até porque depois eu vou poder voltar aqui e alterar conforme necessário, apenas para que vocês possam visualizar melhor o que vai estar acontecendo. Então aqui no tipo, já está pré-selecionado lista, posso ir para a próxima etapa, que é configurar. Quando eu vou para configurar, ele já começa a carregar o meu relatório aqui. Como essa base ela não tem muitos chamados, até que carregou rápido. Então, como vocês podem ver, como eu selecionei o tipo lista, ele já me trouxe aqui uma lista.
obviamente, com todos os incidentes dessa tabela. Só que aí tem uma coisa. Quando eu dei o nome, eu mencionei aqui, ó, eu quero os incidentes dos últimos 3 meses por grupo. Então vamos fazer algumas coisas. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui nesse íconezinho de filtro, que se comporta exatamente igual ao filtro de uma lista comum, e eu vou usar aquela nossa estrutura de campo, operador, valor, para criar os filtros necessários. Então, por exemplo, como eu quero ver somente dos últimos 3 meses, eu vou vir aqui e vou dizer criado em. Está carregando. Deixa eu só ver aqui que minha instância está um pouquinho rebelde hoje. Deixa eu tentar trocar a opção aqui. Continua travado. Nesse caso, eu vou tentar. Primeiro, eu vou dar um executar aqui, só para ele atualizar a página. E aí vamos tentar novamente. Não, essa página ficou travada. Eu vou salvar esse relatório do jeito que está, só para não perder o que nós fizemos até agora. Então, eu cliquei aqui no Save. Vou dar um refresh aqui no meu navegador, para ver se esse bugzinho já se corrige. Então, como até aproveitando essa situação, é bom que eu consigo trazer para vocês uma ilustração. Então, aqui eu ainda não tenho meu relatório 100% pronto, mas durante qualquer etapa aqui que eu estou trabalhando, eu posso ir clicando no Save para salvar o meu progresso. E, naturalmente, como nós vimos anteriormente, o Save ele guarda as informações e permanece no registro. Vou tentar de novo aqui, vamos ver se agora ele colabora. Agora sim. Então, criado em. Eu tanto posso selecionar um dia, aqui eu tenho a opção também de selecionar entre, né, selecionar um range de datas, posso marcar antes, depois, etc. Nesse caso, eu vou manter o em, e aqui eu tenho essa opção meses, que eu posso expandi-la, e eu posso dizer nesse mês, últimos 3 meses, entre outras opções, como vocês podem ver, dias, semanas, trimestres, anos, minutos, né? Neste caso, o que nós queremos é últimos 3 meses. Vou dar um executar. Pronto. O que que mudou aqui? A quantidade de registros, né? Então a gente tinha um volume maior, acredito que uns 70 e pouco. Agora nós temos apenas 6, porque é a quantidade de incidentes que nós temos cadastrados na nossa plataforma. O que mais que eu posso fazer aqui dentro? Enquanto eu estou trabalhando com o relatório do tipo lista, eu posso usar esse botão Choose Columns, selecionar colunas, para dizer quais as colunas que eu desejo ver. Isso funciona exatamente igual à personalização de listas, onde nós também incluímos o campo, podemos usar do dot walking e tudo mais. Eu não vou alterar nada por enquanto. E eu vou vir aqui no agrupar por e vou agrupar por grupo de atribuição, que é justamente a segunda coisa que eu menciono aqui, né? São os últimos 3 meses por grupo. Vou dar um executar, só para ir visualizando, e aqui agrupou. Então, nos últimos 3 meses foram criados 6 incidentes, sendo que 3 estão sem grupo, um está no database e 2 estão no network. Ok, mas como eu disse, inicialmente eu não queria que isso fosse uma lista, eu criei como lista apenas para que vocês pudessem visualizar aqui o tipo de dado que é trazido da tabela. Eu vou voltar aqui para a etapa tipo e dessa vez eu vou deixar aqui barras, né, ou colunas. Dá um next, que ele já vai atualizar, e agora eu tenho uma visão mais gráfica, mais ágil de como que nós estamos, né? Então eu tenho aqui quando eu passo o mouse eu estou vendo o empty, estou vendo aqui o network, estou vendo aqui o banco de dados, o database, né? E aqui o group by está assignment group, mas por exemplo, se eu alterasse aqui para, vamos colocar o color só por um exemplo, e só vou executar. Vocês vão ver que agora eu tenho o mesmo relatório, mas os mesmos 6 incidentes, mas agora agrupando por quem é o solicitante. Então eu tenho 5 no nome do Abel e um no nome do Abraham. Ok? Mas nesse caso vamos manter lá como grupo, que é o nosso objetivo. Eu poderia criar um empilhamento à parte, né? Então aqui eu fiz um agrupamento por colunas. O empilhamento, que seria esse stack, o que seria isso? Eu posso, por exemplo, empilhar por color aqui, só para vocês visualizarem. Ó, que agora eu tenho a mesma estrutura de colunas para visualizar o grupo, mas eu sei que no grupo na coluna de sem grupo de atribuição, né? Eu tenho dois que são do Abel, um que é do Abraham e os outros dois aqui são do Abel também.
Vou até fazer uma coisinha aqui para melhorar essa visualização e mostrar um outro recurso. Aqui no relatório, quando eu clico em cima de uma dessas colunas aqui, que elas acendem um pouquinho diferente, eu consigo acessar a tabela com esses registros já filtrados. Eu vou clicar aqui segurando o Ctrl, só para não sair dessa parte. Então vejam que aqui eu tenho dois chamados de network que foram abertos pelo Abel. Então está aqui exatamente isso, dois chamados abertos pelo Abel no grupo network. Eu quero pegar um desses aqui, só para melhorar nosso exemplo, e eu vou trocar o color. Eu vou dizer que não é o Abel, não. Eu vou dizer que é a Beth. Nossa, a instância hoje está bem rebelde. Deixa eu ver se eu colocar o Abraham, se ele acha. Não. Então, em vez de editar por aqui, eu vou abrir o formulário. Vamos ver se eu consigo ganhar mais agilidade por aqui. Até esse comentário é interessante para vocês. Por vezes, a instância de estudo, que é essa instância que vocês têm acesso para o treinamento e para os desenvolvimentos futuros de vocês, muitas vezes ela apresenta alguma lentidão, de acordo com o tanto de gente que usa, porque por ser uma instância, é, vamos dizer, que não é do mundo real, né, não é um cliente ativo nela, ela tem recursos limitados. Mas geralmente no dia a dia a instância de clientes possui uma performance melhor. Eu quero mudar esse solicitante aqui. Vamos lá. Ah, não são todos que estão aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, esse Jimmy, só para ter alguém selecionado. Vou salvar. Vamos ver se ele vai deixar. Deixou. Perfeito. Agora sim, eu só queria tirar porque estava tudo no nome do Abel, então nosso relatório não estava meio ruim de visualizar. Vou dar um novo executar aqui e já atualizou. Então agora eu tenho aqui embaixo as cores do Abel, do Abraham e do Jimmy e as colunas por grupo. É, Nesse momento, eu só queria dar esse exemplo, mas eu não vou manter esse empilhamento aqui. Então, eu vou deixar o empilhamento por nenhum. Vou executar novamente. Aqui embaixo eu tenho esse Display Data Table, que quando eu coloco ele, né, exibir tabela de dados, ele além de me trazer o gráfico, ele me monta aqui embaixo uma tabelinha com os dados, inclusive com percentual também, tá? Vou deixar marcado que ele não faz mal. Opa, deixa eu salvar o relatório até aqui. Temos uma configuraçãozinha avançada aqui que eu não vou mexer por enquanto, porque não faz parte do escopo do nosso treinamento, mas você pode criar campos que utilizam funções, inclusive. Então, para valores calculados, para fazer alguma operação um pouco mais avançada, o que não é necessário explorar nesse momento. Aqui eu digo qual que é o método de agregação. O que que seria isso, né? Então, eu posso contar quantos registros eu tenho em cada grupo, no caso desse agrupamento, ou eu posso tirar uma média, caso fosse um campo do tipo numérico, eu posso fazer uma soma, né? Então eu posso somar o total de valores aqui, caso fossem números, máximo, mínimo e variação padrão, curva padrão. Mas nesse caso é contagem mesmo, vamos deixar aqui padrão. Aqui eu tenho uma opção para fazer formatação de dados. Nesse caso, não existem opções, mas quando eu trabalho com campo do tipo hora, por exemplo, ou do tipo tempo, para melhor dizer, eu posso dizer se eu quero que ele exiba hora, minuto, segundo, só hora, minuto, só segundos, dias. Então eu poderia formatar aqui. E por último aqui o que que nós temos é quantidade máxima de grupos, né? O que que é isso? Quantidade máxima de colunas aqui. Então ele está aqui padrão do sistema, mas eu posso dizer exibir todos, ou no máximo 10, 12, 15, 20 e assim por diante. E exibir outros. O que que é isso? Dependendo do tipo de relatório que você vai fazer, pode ser que tenham muitas colunas a serem exibidas aqui e esse gráfico se torne muito extenso. E aí você pode setar a quantidade que você quer ver. Aí ele vai mostrar os maiores, por exemplo, se eu colocar 10, ele vai me mostrar aqui o top 10 e no final uma coluna escrito outros com o total de restantes, né? Que também pode ser utilizado, mas também é uma coisa bem simples. Indo aqui para estilo, eu vou ter três coisas então. Em geral, eu posso definir a cor desse relatório, onde eu posso selecionar usar uma cor, usar uma paleta de cores pré-definida aqui embaixo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma série de paletas de cores já definidas da própria plataforma que eu posso usar. Mas nesse caso aqui eu vou manter Use One Color. Mas de novo, poderia ser Color Palette, podia ser Chart Colors. O que mais que a gente pode fazer aqui? Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo de ninguém. Color palette. Ok, chart color, if defined, não, esse aqui não. Então tá, o que mais que a gente pode colocar aqui? Exibir rótulo de dados, display data label. Isso é legal, porque apesar de nessa régua eu conseguir ver que aqui tem 3, aqui tem 2, aqui é 1,
Eu prefiro ter isso aqui marcado, e aí eu consigo salvar aqui novamente. Deixa eu já salvar. E aí eu consigo ver aqui, agora o número em cima de cada coluna. Então, 3, 2, 1. Posso marcar para exibir essas data labels no meio, assim, que eu particularmente prefiro, dependendo do relatório. E aqui tem uma opção que é permitir que rótulos de dados se sobreponham. Para que serve essa opção? Às vezes, como naquele exemplo em que eu empilhei alguns dados, pode ser que algumas colunas fiquem com muitos dados muito espremidos, muito pequenininhos, com esses números para serem exibidos. Se você não marcar essa opção, ele vai omitir os números das opções menores para não ficar muito poluído, com muito número um junto do outro. E aí, quando você marca esse overlap, aí sim ele vai mostrar, independente se vai ficar feio ou bonito, ele vai mostrar o número para todos os valores empilhados. Aqui eu posso customizar o tamanho do relatório em pixels, por exemplo, não vai ser o caso. Aqui eu posso usar os três tamanhos aqui já padrão, então grande, médio, pequeno e assim por diante. Aqui abaixo esse drill down view, na verdade não é uma coisa que a gente precisa visualizar agora aqui no nosso tópico. Na verdade, para esse tipo de relatório ele não vai trazer muita diferença, a gente pode deixá-lo em branco. E a precisão decimal é caso eu esteja trabalhando com algum campo do tipo decimal, obviamente, e quantas casas decimais eu quero que sejam exibidas. Bom, aqui eu posso também configurar configurar algumas configurações do título e nossos eixos também, né? Então eu posso aqui mexer no tamanho do eixo, o título dos eixos e tudo mais, mas também não é necessário explorar muito isso. Então tá, esse relatório está salvo, né? Criei um relatório bem básico aqui, já comentei sobre essa estrutura aqui. E aí vocês podem ver que aqui na direita eu tenho alguns outros botões para nós entendermos aí o funcionamento. Então primeiro nós temos um i aqui, né, de informações, onde nós temos informações básicas desse relatório. Então eu vejo em qual tabela que ele está, o tipo de relatório que ele é, o agrupamento, tudo mais, quem que é o dono, quem criou. E aqui embaixo eu posso pôr uma descrição também. É importante dizer que quando algum usuário cria um relatório dentro do ServiceNow, esse relatório é de escopo pessoal desse usuário. Ninguém mais tem acesso a ele. Não aos dados, obviamente, qualquer pessoa com acesso à tabela pode criar novos relatórios, mas esse relatório em específico, criado pelo sistema administrator, por enquanto, ninguém pode visualizar. E aí eu amarro isso com o próximo ícone que nós temos aqui, que é o ícone de compartilhamento, né, o sharing. Então a primeira opção é o botão Share, onde eu tenho três opções. Como vocês podem ver, visível para. Por enquanto é visível apenas para mim. Eu posso fazer ele ser visível para todos. E se eu marcar somente esse todos e salvar dessa forma, aí sim, é um relatório que qualquer usuário que tenha acesso a ITIL vai conseguir vê-lo lá na opção de relatórios comuns a todos. Aqui embaixo eu posso dizer requer algum papel, requer alguma role específica. Então aqui, por exemplo, eu posso dizer, tá, é para todo mundo, mas todo mundo que tiver a role Analytics Viewer, por exemplo, ou admin, ou ITIL, que é de solucionador, e assim por diante. Ou ainda eu posso compartilhar com usuários e grupos específicos. Então aqui eu posso selecionar um grupo, ou mais de um, né, na verdade, ou ainda eu posso selecionar um usuário em específico e compartilhar com aquele usuário em específico também. Tá? Nesse caso aqui eu vou deixar todos, não que vai fazer muita diferença. Sempre que eu faço um compartilhamento é importante que eu salve esse relatório para que esse compartilhamento tenha efeito. Após isso, vai ter a opção agendamento. Esse aqui eu vou pular porque eu quero dar um pouco mais de atenção a ele e eu falo dele daqui a pouquinho. Abaixo nós temos incluir numa dashboard ou incluir em um painel, que é um tema que nós ainda vamos falar no próximo tópico, mas basicamente eu tenho uma view de painel onde eu consigo incluir vários relatórios agrupados de forma a ter uma visão ágil de várias informações ao mesmo tempo, e posso ainda exportá-lo para um PDF. O que é muito importante quando se fala de exportar um relatório para PDF é que uma vez que ele seja exportado, nós temos que tomar cuidado, primeiro, com a segurança da informação. Por ser um PDF, qualquer pessoa que receber isso por e-mail vai ter acesso àqueles dados. Temos que avaliar se os dados são sensíveis ou não. E também, ao exportar, é importante lembrar que aquele relatório exibe uma foto daquele momento que o PDF foi exportado. Ele deixa de ser dinâmico, obviamente. Enquanto um relatório que existe dentro da plataforma, como esse que nós estamos visualizando, ele é dinâmico. Se qualquer chamado aqui, por exemplo, eu estou vendo que eu tenho 3 chamados sem atribuição. A qualquer momento que alguém atribuir um chamado desses para algum grupo, esse relatório vai se atualizar.
Então, a boa prática dita é que sempre que nós vamos compartilhar relatórios com alguma pessoa, que evitemos de utilizar o PDF e que usemos de fato a plataforma para fazê-lo, ok? Bom, voltando aqui ao item Schedule, que seria o agendar, para que serve isso? O ServiceNow também tem uma funcionalidade para programar envios de relatórios por e-mail, por exemplo. Então, quando eu clico aqui no Schedule, ele vai me abrir um outro registro, onde basicamente eu posso dizer, tá, esse aqui é o nome do meu schedule, então execução agendada dos incidentes dos últimos 3 meses, qual o relatório. Aqui eu vou dizer quais os usuários vão receber esse relatório. Lembrando que isso vai ser enviado por e-mail para eles. Deixa eu só terminar de carregar. Então, por exemplo, eu vou dizer que esse relatório tem que ir para o Abraham. Vou fechar aqui o cadeado. E para mim. Aí esse bonequinho com o mais do lado serve para isso, para me incluir. Pronto. Posso enviar para grupos também, naturalmente. Vou pôr um grupo qualquer. Ou também inserir endereços de e-mail aleatórios, que não necessariamente são de usuários cadastrados na plataforma. Posso dar um assunto, incidentes dos últimos 3 meses. Alguma mensagem aqui dentro referente ao que se trata. Vou seguindo mais abaixo aqui, nós temos como que eu quero que esse relatório seja enviado. Então, no caso aqui, eu posso, para esse tipo de relatório, eu posso mandar um PDF em formato paisagem, ou um PDF em formato retrato, ou um PNG, ou um PNG encapsulado em uma outra janela. Tá? Então, basicamente, são arquivos estáticos, né? Se esse relatório, por exemplo, fosse um relatório do tipo lista, eu ainda teria aqui as opções CSV e Excel, por exemplo, para exportar isso como uma planilha, que também pode ser útil dependendo da necessidade. Isso aqui é muito útil para usuários que não desejam ter que vir até a plataforma para verificar determinados dados. Então, ele deseja de fato receber uma planilha, receber um PDF, alguma coisa assim, e aí, ao agendar, nós dispensamos a necessidade de alguém ter que entrar na plataforma, exportar o dado e enviar para a pessoa, né? Então isso aqui fica automatizado, mas mantém-se a mesma ressalva de que os dados que estão sendo enviados podem conter informações sensíveis, então tem que ficar muito atento à audiência e para quem esses dados podem ser encaminhados. E por outro lado também, são dados que são o retrato da hora que o relatório foi, do agendamento daquele relatório. Qualquer informação que mudar depois não vai estar presente no Excel que chegou por e-mail. Para finalizar essa parte de agendamento, aqui na direita nós vamos ver então algumas informações. Então esse relatório é do escopo global, não precisamos discutir muito isso aqui. Eu posso ativar ou desativá-lo, naturalmente se eu quero que envie vou deixar ativo. E aqui eu seto a rotina, né, a programação de quando esse relatório vai ser enviado. Então, eu posso dizer diariamente, por exemplo, às 10 da manhã. Isso é o horário do usuário que está criando o relatório. Ou eu posso dizer que eu quero semanalmente, toda segunda-feira às 10, por exemplo. Ou eu posso dizer mensalmente, então todo dia primeiro eu quero que seja enviado o resumo lá dos chamados para algum grupo. Ou periodicamente eu consigo dizer uma recorrência. Então, por exemplo, eu quero que envie a cada 2 dias. Aí ele vai começar e vai enviar a cada 2 dias. Ou eu posso dizer, não, envia de 2 em 2 horas. É dessa forma. Ou de 30 em 30 minutos. Vai gerar um spam para a pessoa, mas enfim, também é possível fazer esse tipo de execução. Entre outras opções, eu posso deixar aqui para só executar uma vez, e eu digo quando que eu quero que execute. On demand, o que força a esse agendamento depois de salvo, eu tenho que entrar nele e dispará-lo manualmente quando eu quiser que ele rode. E assim por diante. Eu posso criar calendários do negócio também, com datas de início e fim, mas geralmente as opções Daily, Weekly, Monthly e Periodically vão atender a maioria das necessidades. Então tá, isso aqui é um exemplo de agendamento. Bom, aqui não tem problema, eu vou salvar isso da forma que está, que aí ele já vai ficar agendado. Então veja que ele ganha uma flag aqui de que esse relatório foi agendado. Deixa eu salvar tudo isso que a gente fez até aqui. Deixa eu ver se aqui nós já cobrimos tudo. Sim, aqui também. O que mais nós temos? Nós temos um ícone de lixeira, que obviamente serve para deletar um relatório. Ele vai me pedir confirmação, caso eu queira deletá-lo. Aí aqui eu tenho o botão Save, né, que tem aquele comportamento que nós falamos. O Save guarda as alterações e permanece no registro, tanto no momento da criação como no momento da edição. O que nós vamos ter de diferente nesse botão é que temos essa setinha aqui para baixo com opções adicionais. Ao clicar, eu tenho outras opções.
o update, que vocês também já conhecem. Então, depois que um relatório já existe, eu posso clicar em update. Ele vai guardar as informações e vai sair do registro, vai sair do relatório. Mais adiante eu tenho o insert, que aí o que que o insert faz? Ele cria uma cópia do relatório. Então, se vocês se recordarem, lá no módulo anterior eu comentei que nós veríamos um pouco mais sobre o insert e o insert and stay, que ele tem aquele comportamento parecido com o salvar como do Microsoft Office, por exemplo. Então, quando eu clico em insert, ele vai pegar esse relatório do jeitinho que ele está aqui e vai criar uma cópia dele, com as mesmas informações. Se eu clico no insert nesse momento, ele vai me remover, aliás, ele não vai me levar para o novo relatório, ele vai permanecer aqui. Agora, se eu clicar no insert and stay, ele vai salvar um novo relatório e já vai me direcionar para esse novo relatório. E nós vamos fazer isso já já. E a última opção que eu tenho aqui é salvar como fonte de dados, que é uma outra opção um pouquinho mais avançada que nós não vamos explorar, mas envolve justamente poder usar esse relatório para outras lógicas dentro da plataforma. Antes de utilizar aqui o Insert e o Insert and Stay, só para finalizar que nós temos o botão Run, que como vocês já me viram utilizando, serve para executar o relatório durante a sua edição, para eu pré-visualizar o que eu estou fazendo. Muito bem, então eu falei que nós iríamos utilizar o Insert and Stay para criar uma cópia. Então digamos que aqui eu tenho os incidentes dos últimos 3 meses por grupo, mas eu também quero um incidente dos últimos 3 meses por usuário. Então eu vou criar aqui, ó, por usuário. Vou alterar o nome, já vou vir aqui no configurar, e aqui onde está agrupar por assignment group, eu vou alterar aqui também para color. Pronto. Reparem que, caso eu clicasse em save, ele ia sobrescrever o que eu fiz até agora, mas lembre-se que eu quero manter o relatório de incidentes por grupo como está. Então agora, o que que eu faço com essa edição? Eu clico aqui na minha seta e dou um Insert and Stay. Pronto. Ele salvou e já ficou aqui para mim. Então, por usuário, eu estou vendo lá o Abel, o Abraham e o Jimmy. Então, tudo certinho. Então, percebam, qual que é a vantagem de se utilizar o Insert? Às vezes eu estou criando uma série de relatórios, eu só quero mudar uma característica em específico e eu quero reaproveitar todo o resto das configurações que eu já fiz. Então, eu uso o Insert para ir criando cópias do relatório. Perfeito? Então, isso é o básico sobre criação de relatórios e as opções que nós temos aqui dentro. Mais do que isso, o que eu recomendo é que vocês criem bastante relatórios, pensem em cenários, né? Quando eu comecei a trilhar meu caminho no ServiceNow, na verdade como usuário comum ainda, né, que só entrava no ServiceNow para atender chamado, eu comecei a criar meus próprios relatórios, né, e aí eu fui vendo o que era possível, o que não era. Recomendo que vocês tirem um tempo para fazer o mesmo também. Bom, eu vou voltar aqui na parte de relatórios, na aplicação de relatórios, Reports, View Run, apenas para que vocês vejam que os dois relatórios que eu acabei de criar vão aparecer aqui. Só preciso ordenar aqui por Last Modified. Então tá aqui, ó, os últimos 3 meses por usuário e por grupo. E aí tem uma flag aqui que vocês podem ver de que ele está agendado, Scheduled. Tem uma outra coluna aqui que é o Published, que é o relatório publicado. Isso é uma propriedade que precisa ser habilitada dentro da plataforma. Não é necessário que vocês saibam isso a fundo nesse momento, mas basicamente me permite fazer de um relatório disponível a todos os usuários da plataforma, muito parecido com aquele compartilhamento a todos, de forma que outras pessoas possam utilizar esse relatório para criar seus próprios painéis. Mas por enquanto não é necessário que vocês saibam muito além disso, tá? Apenas vejam que eu tenho meus dois relatórios criados aqui, sendo que um deles está agendado. Enquanto eu passava pelos slides, eu comentei que eu também mostraria como criar um relatório no menu de lista, que é isso aqui. Então, que tem essa terceira forma. Então, vamos criar mais um relatório utilizando essa opção. Deixa só eu voltar aqui, isso. Então, eu vou novamente na tabela de incidentes. E aí vou explorar mais uma vez o recurso do menu de contexto da coluna. O terceiro relatório que eu vou querer criar, ele vai ser por prioridade. Então eu vou clicar no menu de contexto da coluna. Só um detalhe, aqui eu ainda não tenho filtro nenhum e eu quero um relatório que siga o mesmo padrão dos outros. Então, que tenha sido criado nos últimos 3 meses. É importante eu já fazer isso antes de criar o relatório. Posso fazer depois também, mas é que se eu fizer antes, ele já me traz tudo certo logo na criação. Então vamos lá. Criado em últimos 3 meses e assignment group
é Service Desk. Vou executar. Opa, o que eu fiz errado aqui? Deixa eu voltar lá no meu relatório. Acho que eu esqueci alguma coisa que lá está diferente. Ah, eu acho que eu não tinha feito por grupo, né? Eu tinha feito somente por criado nos últimos 3 meses. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. Na verdade, não tem por grupo, não. É só criado nos últimos 3 meses. Então vamos arrumar. Tanto posso abrir o filtro aqui e clicar no X para tirar essa condição, como eu posso aqui, através dos breadcrumbs, clicar em cima da condição anterior. Eu quero só esse filtro, então eu clico nele e ele vai tirar o anterior. E eu tenho aqui os 6 chamados que nós vimos nos outros relatórios. Continuando daqui, eu quero fazer um relatório por prioridade. Vou clicar no menu de contexto e aqui eu tenho as opções bar chart e pie chart, né, que são as duas opções que eu tinha comentado. Como nós já temos dois do tipo barra, eu vou criar um do tipo pie agora, apenas para nós termos um gráfico redondo também. Então, automaticamente, ao clicar nele, ele já me traz tudo configurado, certo? Então, eu já tenho aqui o gráfico do tipo pizza, então eu tenho 5 no planning, tenho um no critical, perdão, tenho 4 no planning, tenho um no critical e um no moderado. Esse número aqui na frente é o número da prioridade. Então, é prioridade 5, prioridade 1, prioridade 3. Vou fazer pequenos ajustes aqui, do tipo, não é esse título que eu quero, né? Py on Instant Table, nananã, criado por administrador na data tal. Vou vir aqui no relatório já existente, vou copiar daqui, só para facilitar minha vida. Então, incidente dos últimos 3 meses por prioridade. Essa é a primeira alteração, já vou dar um save aqui. Segunda alteração que eu farei, eu vou incluir aqui exibir tabela de dados aqui embaixo, para eu ter uma visãozinha também nessa forma. E aqui no estilo eu vou incluir o rótulo de dados. Pronto. Então esse aqui já está criado. Por último, tem um quarto relatório que eu quero deixar criado também, que vai facilitar a nossa próxima etapa quando falarmos de dashboards. Aí usando esse mesmo aqui como modelo, já que aqui eu já tenho os filtros que eu preciso, eu vou voltar aqui no tipo e vou alterar, em vez de py, eu vou deixar lá como lista, que foi o que nós vimos lá logo no começo. Ele está agrupado por prioridade, mas nem isso eu quero mais. Então eu vou vir aqui no agrupar por e vou desagrupá-los. No título eu vou chamar essa de lista de incidentes dos últimos 3 meses. Pronto, só isso. E vou dar um insert and stay. Ou vou dar um insert também, vai dar na mesma. Pronto. Aí lembrando, como eu cliquei no insert, ele saiu da página, como vocês podem ver. Estou aqui na página dos relatórios, estou vendo todos. Se eu vier aqui em My Reports, vai ter um monte ainda, mas eu posso ordenar por Last Modified. E aí eu vejo meus 4 relatórios aqui. Então, por grupo, por usuário, por prioridade e dos últimos e a lista. Beleza. Então aqui exploramos as possibilidades de criação do relatório. Vamos voltar aqui no PowerPoint por um momento. Opa. O que mais que nós temos então, né? Nós temos a distribuição de relatórios, que nós acabamos já passando por eles na demonstração, que é a parte de agendar, compartilhar, incluir em dashboard, exportar ou publicar. Lembrando que na opção de publicar, basicamente ele torna aquele relatório então aberto a várias pessoas, mas demanda uma propriedade, conforme essa nota diz, né? Então a propriedade Glide Report, Published Reports Enabled, precisa ser marcado para verdadeiro antes de publicar. Adriano, não sei como eu habilito essa propriedade. Não se preocupem, não é uma coisa que vocês precisam saber nesse tópico, não é coberto por esse escopo desse treinamento, e até para quem eventualmente faça uma prova de certificação. O importante aqui é que vocês saibam que existe uma propriedade que controla essa publicação, ou não. Mas também não ter isso habilitado não interfere muito, porque você ainda pode sempre usar o compartilhamento, né, usar o share, e colocar lá que é para compartilhar com todos, que você vai ter um resultado bem similar. Aí temos ainda o Performance Analytics, né? Então seria o que seria esse Performance Analytics? Além dos relatórios que nós já podemos criar de forma a ter estados em tempo real da plataforma, nós ainda podemos também contar com o Performance Analytics, que é um recurso dentro da própria plataforma ServiceNow que já gera alguns dados que são meio que padrão
de mercado, vamos chamar assim, que são comuns de serem vistos. Então, dentro do Performance Analytics, você vai encontrar alguns relatórios pré-definidos, algumas dashboards pré-definidas, que você também pode configurar e colocar suas próprias opções, mas que por padrão já te traz algumas sugestões. Por exemplo, quando eu falo de incidente, eu quero saber o tempo que aquele incidente está em aberto, eu quero saber a prioridade daquele incidente, eu quero saber sobre SLAs. São dados que o Performance Analytics muitas vezes já traz pronto para a gente. E por último, na parte de relatórios, temos as dashboards, como eu vinha falando, né? As dashboards no ambiente em português vocês encontrarão como painéis. E as dashboards basicamente permitem aos usuários mostrar vários relatórios ou gráficos do Performance Analytics em uma única view, agregada por linhas de conhecimento. Então, por exemplo, eu posso ter uma aba só para mostrar dados de incidente, uma outra aba só para mostrar dados de requisições, uma outra aba direcionada a dados de problemas e assim por diante, tá? Então, basicamente, como eu gosto muito desse conceito aqui que ele fala, use dashboards para criar histórias com dados que podem ser compartilhados. Então, contar histórias, né? Porque às vezes, quando a gente vai apresentar alguma coisa a nível executivo, ou até mesmo para o nosso dia a dia, é importante que a informação esteja estruturada, né, e não só jogada de uma forma que ninguém entenda. Então, esse ato de contar uma história é justamente conduzir ao que eu quero ver. Então, assim, deixa eu ver como é que foram meus últimos meses, deixa eu entender aqui quais os incidentes que eu tive que demandam alguma atenção, e não apenas criar dados aleatórios, tá? E aí, fechando esse módulo, nós vamos então fazer uma dashboard. Então, dentro do ServiceNow, se eu vier aqui no menu All novamente e digitar Dashboards, eu vou encontrar dentro do Self-Service e dentro do Performance Analytics. Eu vou dentro do Self-Service mesmo, vou clicar aqui em Dashboards. Então vejam que ao carregar, por eu ser admin, eu acabo visualizando um monte de dash já criadas, né? Então tem aqui uma lista, cada card desse é uma dashboard diferente. Aí eu tenho aqui todas, tenho aqui as que estão compartilhadas comigo, tenho aqui as que me pertencem e as recentemente acessadas, que no caso eu não tenho nenhuma. Então eu vou vir aqui, por exemplo, nas que me pertencem. Deixa eu ver se tem alguma aqui mais interessante. Ó, essa aqui chama-se Incident Overview. Vamos ver o tipo de coisa que ela contém. E aí, só lembrando, né, essa Incident Overview é uma dashboard pré-populada nessa instância, não foi criada por mim antes do laboratório nem nada disso. Aí, como vocês podem ver, tem várias caixinhas, né, vários cards que estão girando aí porque estão carregando os dados, mas cada card desse é um relatório que foi criado. Então, olhando aqui de onde está o mouse para a esquerda, vocês verão que eu posso ver incidentes atrasados, incidentes não assignados, incidentes abertos hoje, total de incidentes abertos. E aqui está usando aqueles scores, né, que pode trazer um ponteirinho, pode trazer um número para facilitar a vida. Aí eu tenho aqui um gráfico do tipo coluna, agrupado por prioridade, ó, bem parecido com aquele que a gente estava vendo. É, incidentes antigos há mais de 30 dias. Temos aqui uns mapas de calor também, e assim por diante. Então, a ideia de uma dashboard é consolidar todos os dados de relatórios em uma única página para facilitar a visualização. O que nós temos aqui na esquerda é uma coisa chamada filtro interativo, que também pode ser criado, que me permite interagir com os dados do relatório. Então, naturalmente, todos esses relatórios, eles já possuem alguns filtros, né, que nós fazemos quando criamos o relatório. Por exemplo, aqui eu ainda tenho um dos meus relatórios em aberto, e aqui tem um filtro criado nos últimos 3 meses. Isso sempre vai ser respeitado, mas eu posso ainda criar filtros adicionais utilizando filtros interativos. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo uma visão geral de incidentes, mas é que no filtro Incident Assignment Group eu posso dizer, por exemplo, Service Desk, que é um dos mais fáceis. Cliquei aqui. Vejam que todos os relatórios estão se atualizando e os números alteraram, porque agora eu estou vendo todos esses dados, mas orientados a Service Desk. E o legal desse tipo aqui de filtro interativo é que eu posso, por exemplo, falar que eu quero ver Service Desk e Field Services, por exemplo. Ele vai me mostrar dos dois. Então está carregando, mostrou. Posso remover o Service Desk, por exemplo, deixar só o Field. Field não tinha nada, na verdade, como vocês podem ver. E posso remover o Field e voltar a mostrar todos novamente. Bom, mas como eu comentei, isso aqui é uma dashboard já pronta, né? Então, de repente, se
pode ser útil, ótimo. Ou então vocês podem falar, não, ela é útil para mim, mas eu quero incluir alguns gráficos, quero editá-la. Ou remover alguma coisa. Vocês podem também. Como que isso é feito? Aqui no menu da direita, eu vou ter três botões. O primeiro seria o adicionar widgets, que ele basicamente me permite incluir outros relatórios aqui dentro. Então, por exemplo, aqui ele está me mostrando meus favoritos. Eu vou mudar aqui para relatórios. E aqui ele me mostra vários relatórios, né? Então, ele está filtrado por relatórios que tenham sido criados por mim, em qualquer tabela, ordenado por última vez que foi atualizado. Mas eu poderia mudar isso aqui se eu quisesse, mas isso me atende. E aqui vocês vão ver que eu tenho meus 4 relatórios mais recentes aqui e eu poderia incluí-los. Não farei, mas porque eu vou fazer isso numa dashboard nova, onde vai ser mais fácil de vocês acompanharem esse processo de construção. Além disso, aqui também é onde eu posso incluir os filtros interativos, que é onde eu posso dizer o tipo de filtro que eu quero utilizar, então do tipo data, do tipo grupo e assim por diante, ou customizar algum. Também não é um tema que demanda uma grande assimilação nesse momento. Esses filtros interativos têm uma documentação à parte que vocês podem verificar dentro do site da ServiceNow e da documentação oficial, mas para o treinamento não precisa se preocupar tanto com eles. Na sequência, o que nós temos aqui? O botão de compartilhamento, assim como nós temos nos relatórios. Aqui eu posso dizer quais grupos ou usuários ou papéis podem acessar essa dashboard. Então eu posso vir aqui no botão adicionar e colocar aqui, por exemplo, ITIL. Acho que o ITIL já está, na verdade, mas está aqui. Ó. Posso colocar o ITIL, posso dizer que eu quero que a Beth veja esse relatório, ou posso dizer ainda que o Service Desk pode ver esse relatório, e assim por diante. Um ponto importante a se sinalizar referente ao compartilhamento é que existe o compartilhamento de dashboards e o compartilhamento de relatórios, e são duas coisas distintas. O que eu quero dizer com isso? Não me basta apenas fornecer esse compartilhamento em apenas um dos lados e não fornecer no outro, que não vai funcionar. Por exemplo, se eu compartilho um relatório com uma pessoa, mas não compartilho a dashboard, ele não vai sequer conseguir abrir a dashboard para ver aquele relatório nela. Ele consegue abrir o relatório individualmente, mas não a dash. Por outro lado, se eu venho em uma dashboard e compartilho apenas a dashboard com alguém, a pessoa vai acessá-la, mas se ela não tiver acesso ao relatório, ela vai ver uma mensagem de erro aqui avisando que ela não tem acesso. Então, o correto, quando eu estou criando uma dashboard com vários relatórios, é fornecer acesso, né, compartilhar o relatório com as pessoas indicadas, todos os relatórios, e também compartilhar a dashboard. Tem que ser feito os dois lados. Beleza, e por último, o que nós temos aqui? Opa, deixa eu fechar aqui. É o botão de configuração, que basicamente é onde eu posso criar novas abas. Então, aqui dentro dessa dash, eu consigo ter várias abas para separar as informações. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui. Tá. Ó, então, agora eu tenho a aba Overview, que é onde tem esse monte de gráficos. E eu tenho essa outra aba aqui que chama Incident Overview New Tab 1, né, que foi o padrão que ele colocou aqui. Mas eu posso clicar nela e clicar aqui no lápis e dar um outro nome para ela. Tá? Estou sem muitas ideias hoje, eu vou chamar de Incident Overview 2. E aí ele me dá um painel em branco, onde eu posso incluir também outros relatórios e construir uma estrutura com outro tipo de informação. Posso setar aqui um background, né, para essa dash, né, então deixa só carregar aqui. Ela está cinza, mas se eu quisesse que fosse um esverdeado, mais clarinho assim também eu poderia, não tem nenhum problema. E ainda posso aplicar layouts rápidos. Por quê? Vocês veem que eu tenho uma série de gráficos, cada um com um tamanho, cada um com uma formatação. Tem duas formas de estruturar isso. Uma forma é passando o mouse sobre o card, e aí aqui é onde eu tenho esses risquinhos aqui na borda. Eu clico nele e arrasto, e eu posso definir o tamanho que eu quero desse elemento. Né? E é o que eu costumo usar, porque aí eu faço um maior ou um menor, eu ponho o foco onde eu quero mais, mas também existem alguns layouts pré-definidos. Então, por exemplo, eu posso colocar tudo igual, assim, num quadriculado de 3 linhas, 3 colunas. Né? Na verdade, não 3 linhas, mas de 3 colunas. Posso fazer apenas em linhas, posso fazer de 2 colunas, 4 colunas, 2 colunas sendo uma maior que a outra, né? Esse outro exemplo também, e assim por diante. Claro que agora eu baguncei essa dashboard. E aqui tem um lance importante a se atentar, é que toda alteração que eu faço, ela já está salva. Tá? Então esse relatório, essa dashboard já passou a ser assim. Caso eu quisesse voltar aquele padrão que estava mais bonitinho, eu precisaria
fazer manualmente. Então, putz, não está legal. Clico aqui no personalizar e no configurar, perdão, e vou posicionando os elementos. Então, posso mexer no tamanho, posso clicar aqui no topo dele e arrastar para outro lugar e assim por diante. Esse aqui não tem problema eu bagunçar, que é só para fins de exemplos, mas se fosse de um cliente meu, eu com certeza teria um trabalhinho para deixar bonitinho como estava antes. Beleza, então mostrei aqui uma dashboard já existente, né? Mostrei aí como movimentar os dados. Agora vamos criar uma do zero para termos a oportunidade de incluir as informações. Então eu vou voltar aqui no começo, vou vir aqui novamente em dashboard. Aqui no recente agora aparece que eu acabei de mexer em uma. Vou clicar aqui em criar uma dashboard. Beleza, então a primeira coisa que ele vai me pedir é o nome. Eu vou chamar aqui divisão de incidentes. Posso atribuir um grupo para essa dashboard, que seja um grupo que seja dono dela, uma ordem que ela deve aparecer na lista de dashboards, restringir a papéis específicos para acessá-la, quem é o dono, que no caso sou eu mesmo, e assim por diante. Mas a única informação que vocês veem que é obrigatória é o nome e o proprietário. Vou manter assim, vou dar um submit. E pronto, ele já me jogou para ela. Então estou aqui na dashboard de visão de incidentes, painel completamente em branco. E ele já me vem aqui, adicionar widgets. Ele tem meus widgets favoritos, que só tem um dos meus relatórios favoritados. Então eu vou mudar aqui para relatórios. Já está aqui naquele filtro que eu tinha comentado, então eu vou incluir meus 4 relatórios aqui. Então, por exemplo, eu tenho essa lista aqui. Eu clico nela, ele vai me trazer uma preview aqui, eu clico em adicionar. Pronto, a lista já veio. Então aqui eu tenho uma visãozinha das listas, posso editar, né, como eu quero que isso aqui fique aqui dentro. Desse jeito tá bom. Vou voltar, vou incluir esse de pizza. Então, mesma coisa, clico nele, vai me trazer um preview, eu dou um adicionar. Veio compridão também, por enquanto vamos deixar tudo assim. E vou fazer o mesmo processo nos outros dois. Então, esse aqui e esse aqui. Pronto. Aí eu posso utilizar aqui dentro das configurações aqueles layouts pré-definidos, por exemplo, para fazer de alguma forma aqui, ou pelo menos ter um ponto de partida de como que eu quero ver esses dados. Mas para esse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa lista, vou pôr aqui para baixo, opa, aqui, vou deixar ela comprida mesmo. E esses 3 caras, eu posso até deixá-los espaçados assim, mas eu vou preferir dar uma esticada nesse aqui. Vou colocar esse aqui no meio. Opa, e vou esticar esse aqui também. É óbvio que assim fazendo a olho, aí você tem aquela questão de, não sei se está simétrico, se me agradou o jeito que está, tudo mais, mas vocês podem ir posicionando. Então, tá feito assim, na verdade não gostei. Vou pôr esse aqui para cima, vou pôr esse aqui para baixo, vem para cá, ele tá um pouquinho rebelde. Pronto. Vou deixar esse dessa forma assim no topo e esses dois aqui dividindo o espaço assim. Pronto. Só para fins de ilustração, obviamente que talvez esse não seja o melhor design, mas para que vocês vejam esse posicionamento. Então tá feito, mesmo conceito, tá gente? Então assim, aqui eu incluo o widget, aqui eu posso compartilhar essa dash com alguém, não vou fazer nesse momento, e aqui eu posso configurar, criar uma segunda aba, mexer no fundo dele também. Pronto. E está criada uma dashboard, ok? O que mais que nós podemos ver aqui? Eu posso navegar entre outras dashboards através desse menu, caso eu quisesse sair dessa. Como eu também posso vir aqui no menu de contexto e deletá-la, duplicá-la, caso eu queira partir dela para criar uma similar. Posso favoritá-la, posso criar também uma nova aba dela a partir daqui. E ainda posso, inclusive, exportar para um PDF, que vai me gerar um PDF dessa dash. O desenho dela não costuma ser muito bonito. Quer ver? Eu vou fazer aqui bem rapidinho. Só para que vocês vejam, os relatórios vão vir, porém o posicionamento deles nem sempre vem com uma visão tão interessante. E novamente, se eu estou exportando um dado, eu tenho que verificar quem vai receber esse dado e lembrar que aquele dado pode eventualmente se tornar obsoleto. Ok? Então o export está completo, vou baixar aqui na minha máquina. Está aqui, então vejam, né? Ele deixou tudo, cada relatório em uma linha, né? Então, e a lista aqui não está sendo exibida completa. Então, esse PDF pode ser útil, mas depende da necessidade. Bom,
Sobre a parte de relatórios e sobre colaboração em geral, nós fechamos aqui o módulo 2. Vamos ter mais um laboratório para vocês executarem, para praticar essa parte de criação de relatórios. Então, na sequência, vocês vão ter algumas instruções sobre como executá-las. Aqui o tempo sugerido é de 10 minutos, mas tomem o tempo de vocês para que, enfim, praticarem, criarem novos casos de uso, fiquem à vontade para explorar a instância de vocês. E aí fechamos aqui o módulo 2 e no próximo vídeo nós iniciaremos o módulo 3. Nos vemos lá então. Bons estudos!